Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Se inscreva no canal e deixe seu like. Primeira história. Não doei meu rim para o meu irmão gêmeo, pois ele teve um caso com minha namorada e depois revelou a todos que eu era bissexual. Decidi compartilhar minha história aqui, usando nomes fictícios para proteger a privacidade de todos os envolvidos. Eu e meu irmão Sebastian nunca fomos próximos. Ele tornou minha vida um inferno enquanto crescíamos, e meus pais sempre a favor dele só pioraram as coisas, dando a ele tratamento preferencial em relação a mim. Os presentes de aniversário para ele sempre eram os melhores. Quando íamos ao cinema era ela quem escolhia o filme, eu nunca tive o direito de escolher. Nas tarefas domésticas ele sempre ganhava um dinheiro extra, embora fazíamos a mesma quantidade de serviço. Ele constantemente me menosprezava, quebrando minhas coisas e me culpando por suas ações, para que meus pais brigassem comigo. As únicas pessoas em quem podia confiar eram minha irmã Jane, meu primo Caio e meu melhor amigo Isaac, que sabiam o quão terrível meu irmão era. Mais tarde, quando tive minha primeira namorada, não tivemos relações íntimas porque ela queria esperar até o seu aniversário de 18 anos, mas descobri que ela estava tendo um caso com meu irmão 2 meses depois que começou a namorar comigo e o pior, ela engravidou dele. Fiquei devastado, ela sabia o quanto eu o detestava e já tinha visto algumas das coisas horríveis que ele fez comigo. Minha raiva era tanta que dei um soco no nariz dele, eu quebrei seu nariz e também perdeu um dente apesar de ter confrontado meu irmão. Meus pais o apoiaram, dizendo que agora tínhamos que ajudar essa menina pois ela carregava um filho do meu irmão, e eu disse que não iria sustentar ela que fizesse um aborto, e ela desapareceu da cidade, nem sei se ela teve o filho, e meus pais continuaram a elogiar seu filho mimado preferido. Passou-se mais de um ano, e eu e meu irmão continuávamos nos desprezando. Porém, eu havia começado a namorar novamente e finalmente conheci alguém especial. Conheci um rapaz na faculdade chamado Daniel, por quem me interessei. Sou bissexual e ele me chamou a atenção, principalmente porque era surdo. Decidi aprender a linguagem de sinais por curiosidade e começamos a conversar. As coisas se encaixaram perfeitamente entre nós, e acabamos namorando e nos apaixonando. Decidi levá-lo para conhecer meus amigos em uma festa de meu amigo Isaac, e tudo estava indo muito bem. Um dia, enquanto estava com ele no cinema, esbarrei com meu irmão gêmeo malvado, que fez comentários homofóbicos apontando para nós. Eu mandei CF, e continuei assistindo o filme abraçado com meu namorado. Ao chegar em casa depois de deixar meu namorado em sua casa, eu sabia que enfrentaria problemas ao entrar pela porta da frente. Meus pais estavam sentados no sofá, minha mãe chorando e expressando como ela poderia ter dado à luz alguém tão nojento. Por um momento, pensei que ela estava se referindo ao meu irmão, mas ela estava falando sobre mim, como se eu fosse uma mancha no nome da família. Meu pai se levantou e começou a fazer comentários homofóbicos e insultos horríveis sobre a minha pessoa. Enquanto isso, meu irmão subia as escadas com um sorriso sarcástico no rosto e, em seguida, desceu para dizer que estava desconfortável dividindo o quarto com um esquisito. Meus pais, então, me expulsaram da casa naquele momento. Com apenas algumas roupas e dinheiro, fui para a casa de um amigo que me acolheu. Passei 6 meses experimentando o verdadeiro amor e carinho de uma família, e agora considero a mãe e o padrasto de meu amigo como meus próprios pais. Mais tarde, casei-me com Daniel. Minha irmã e meu primo Caio me levaram até o altar. Agora, tenho um ótimo emprego em design gráfico, minha própria casa beira-mar e a vida nunca foi melhor. Depois de muitos anos, recebi uma ligação de minha irmã informando que meu irmão estava no hospital. Apesar de ter passado 9 anos sem pensar nele, a ideia de vê-lo novamente trouxe de volta lembranças dolorosas. Fui ao hospital encontrá-lo e, lá, percebi que algo estava errado. Meu irmão, Sebastian, me disse que estava morrendo de insuficiência renal e que não tinha muito tempo. Ele expressou arrependimento por nunca termos nos dado bem, mas eu lhe disse que não doaria meu rim para salvá-lo, como se tivesse acabado de rejeitá-lo. Nossos pais interferiram, exigindo que eu fizesse isso, dizendo que era meu dever como membro da família. Eu confrontei-os, lembrando-lhes de todas as coisas horríveis que ele fez ao longo dos anos, desde a época em que me revelou até ter um caso com minha namorada e abandonar seu filho. Alguns parentes me confrontaram sobre minha decisão e me julgando, tanto pela minha opção de gênero e por ter negado doar o rim ao meu irmão, outros me apoiaram e entendem tudo o que passei. Minha vingança, de certa forma, foi negar-lhe meu rim e finalmente mostrar a ele que suas ações têm consequências.
Saí da sala, sabendo que provavelmente seria a última vez que o veria. Mesmo com as críticas e pressões da família, permaneço firme em minha decisão e estou determinado a ser um pai melhor para meus filhos do que ele jamais foi para mim. Segunda história. Eu moro no sul da Califórnia, bem próximo à praia, e é claro que encontro muitos moradores locais e turistas ao redor da minha propriedade. Do outro lado da rua, há lojas, um café e um ponto de ônibus. Agora, na minha propriedade, há uma árvore que é venenosa, e seus frutos têm um sabor parecido com cereja e deixam um gosto residual de canela. No entanto, muitas pessoas não têm conhecimento disso e acabam sofrendo efeitos colaterais como náuseas, desorientação, diarreia, vômitos e cólicas estomacais ao consumi-lo. Por estar registrada no cadastro histórico e sujeito às leis de proteção à natureza, não posso simplesmente removê-la, pois ela é visitada por alguns pássaros que o consomem. Embora suas frutas e folhas não sejam venenosas para algumas espécies de pássaros e outras criaturas, como certos esquilos, é necessário tomar cuidado. Por esse motivo, coloquei 2 placas de advertência que dizem não comar perigo. A placa com a caveira e os ossos cruzados que indicam perigo ao lado, normalmente costuma desencorajar a maioria das pessoas, exceto por uma mãe persistente e seu filho. Eram cerca de 10 horas e 30 minutos quando eu estava levando o lixo para fora, e essa mãe, aparentando ter cerca de 40 anos, acompanhada de 2 filhos, uma adolescente de 14 a 16 anos e um garotinho de 6 a 8 anos, chegaram até o arbusto. O menino ficou empolgado ao ver as frutas e pediu para colher algumas, mas a mãe parecia ignorar os sinais de advertência e encorajava a ação. A adolescente, no entanto, mostrou-se mais sensata e se recusou a pegar as frutas. Infelizmente, não consegui alcançá-los a tempo antes que eles quebrassem um galho do arbusto e corressem para comer as frutas, dirigindo-se ao ponto de ônibus do outro lado da rua, com a adolescente seguindo atrás deles relutantemente. Gritei para alertá-los por quase 20 minutos, mas já era tarde demais. Quando a mãe e o filho começaram a sentir os efeitos do veneno, agindo de forma estranha e suando muito, a adolescente veio até mim perguntando o que estava acontecendo. Expliquei que as frutas eram venenosas e que tentei avisar sua mãe e irmão, mas não houve tempo para evitar a ingestão. Ela ficou devastada, preocupada com a saúde deles, e eu tentei consolá-la, garantindo que eles provavelmente sobreviveriam, apesar de ficarem muito doentes. Entrei em casa para buscar pastilhas de antiácido e garrafas de água para ajudar, mas quando voltei, eles já haviam comido todas as frutas. O menino acabou vomitando e a mãe também apresentou sinais de vômito. Mesmo nessa situação, a mãe mostrou pouco arrependimento e até me insultou quando apontei para as placas de advertência, responsabilizando-a por sua imprudência. A adolescente, por sua vez, pediu desculpas, e eu lhe entreguei os comprimidos de antiácido para ajudar no desconforto do irmão. Ela foi ao café pegar toalhas de papel para limpá-lo, e logo todos entraram no ônibus. Muitas pessoas me perguntam sobre as frutas em minha casa. Eu comprei esta casa há 50 anos e não sabia que as frutas eram venenosas. Apesar de todas as placas e avisos que coloquei ao longo dos anos, ainda assim as pessoas insistem em comê-las, ficando doentes em consequência. Infelizmente, devido ao registro histórico da minha casa, não posso remover a árvore. Portanto, minha única opção é fazer o meu melhor para alertar os outros, mesmo que algumas pessoas ainda ignorem as advertências e consumam as frutas perigosas. Terceira história. Bom, vou contar uma história que aconteceu onde moro. Houve um evento de carros em memória de alguém da nossa cidade que faleceu de câncer no cérebro. Todo o lucro desse show foi destinado à pesquisa contra o câncer. O evento aconteceu em uma pista próxima, onde todos eram bem-vindos. Participei desse evento com o meu carro, um Lincoln de 1977. Paguei um valor extra para dar uma volta na pista durante o evento. Antes do contrarrelógio, que é quando qualquer um podia dar 3 voltas de treino, uma criança se aproximou e demonstrou interesse pelo meu carro. Ele começou a me fazer perguntas sobre ele e como consegui. Minha família, que estava comigo, sugeriu que eu o deixasse sentar no meu carro. Concordando com a ideia, propus que, durante uma das minhas voltas de aquecimento, ele poderia se sentar no banco do passageiro, desde que seus pais permitissem. O garoto ficou empolgado com a ideia e correu para buscar seus pais. Porém, passaram-se alguns minutos, e eles ainda não haviam voltado. Eu aguardei um pouco mais, mas estava começando a ficar preocupado.
já havia obtido permissão dos organizadores para levar um jovem passageiro comigo na volta de treinamento, e meu carro estava pronto há algum tempo. Finalmente, o garoto retornou com os pais, mas eles começaram a suspeitar das minhas intenções, pensando que eu estava tramando algo. Expliquei que só queria proporcionar uma experiência ao garoto, assim como alguém fez por mim quando eu tinha a idade dele. Depois de um breve impasse, eles concordaram, e partimos para o treino. No entanto, durante a volta, não sei por que motivos o garoto começou a gritar, o que me deixou com dor de cabeça. Quando a volta terminou, ele queria mais, mas eu expliquei que precisava me concentrar e que, a partir de agora eu teria que ficar sozinho, eu queria dar as últimas 2 voltas tranquilo sem criança gritando. E foi aí que tudo começou, os pais vieram até mim e começaram a discutir e falar alto reclamando que eu não deixei o filho ir de novo. Tentei explicar a situação, mas eles ficaram furiosos. Ofereci a opção de o garoto dar uma volta nos carros alugados, mas eles recusaram e começaram a fazer ofertas absurdas pelo meu carro como se ele estivesse à venda. As coisas ficaram tensas, e eu disse a eles para irem embora. Fui para as 2 voltas do treino antes do show começar, era comum os participantes andarem com seus carros para aquecer os motores, e mais tarde a mãe do garoto voltou tentando negociar novamente. Expliquei que não tinha interesse em vender meu carro e o pai do garoto ficou furioso dizendo que meu carro era uma lata velha e que não valia muita coisa, e insinuando que o carro poderia ser roubado. Dei as costas porque o contrarrelógio iria começar. Após o evento, a polícia estava questionando minha família e os pais do garoto tentaram me acusar de roubo e más intenções. Felizmente, pude provar que o carro era meu e que não havia feito nada de errado, mostrando as imagens da câmera interna do carro que eu utilizava para estudar minhas técnicas de direção e os documentos que comprovaram que eu era dono. O pai foi detido por agressão a um espectador, eu nunca mais os vi e a polícia concluiu que eu estava agindo corretamente. No final das contas, a história teve um desfecho tranquilo, e agora um dos policiais desse incidente é um bom amigo meu com quem frequento corridas. Estou passando por uma situação bem complicada em relação ao Natal deste ano, e queria compartilhar com vocês. Como sempre, eu e meus filhos costumamos passar o Natal na casa dos meus pais por 1 ou 2 semanas. É uma tradição que seguimos há anos. No entanto, desta vez, estou enfrentando um dilema. Meus pais deixaram claro que não querem que eu leve meu namorado para casa no Natal. A questão é que ele tem sido parte da nossa festa desde que éramos crianças, sendo um grande amigo meu desde os 5 anos de idade. Infelizmente, a família dele está na Flórida este ano, então ele não terá com quem passar o Natal. Agora, meus pais decidiram que não querem mais ele lá, e a razão que me deram me chocou. Eles afirmaram claramente que é por causa da cor da pele dele, pois ele é negro. É muito triste para mim perceber que, apesar de sermos amigos há tanto tempo, essa mudança de opinião aconteceu. Estou dividido sobre o que fazer. Não quero que meus filhos sejam privados da companhia dos avós no Natal, mas também não quero que meu namorado se sinta desconfortável ou indesejado. E o pior é que eu tinha planejado contar para meus pais que estou grávido no dia de Natal, mas agora não sei mais se devo fazer isso. Afinal, o bebê também será negro, e tenho medo de que meus pais não aceitem essa realidade. Conversei muito com meu namorado sobre a situação, e ele também está magoado com essa mudança de postura dos meus pais. É difícil assimilar o fato de que 2 pessoas que sempre foram tão acolhedoras de repente não o aceitam como parte da família. Decidimos que talvez seja melhor não ir à casa dos meus pais neste Natal. Alguns dos meus irmãos entenderam a situação e até ofereceram passar o Natal conosco em nossa casa. Outros, porém, achavam que eu estava agindo de forma infantil. Porém, sinto que é essencial que meus pais saibam o motivo. Eles precisam entender que esse tipo de pensamento está completamente errado e precisa mudar. Quando liguei para eles, expliquei que não iria porque estou com meu namorado, e não vou tolerar comentários racistas perto dele ou dos meus filhos. Além disso, contei a notícia da minha gravidez, mas minha mãe pareceu não perceber a importância de que o bebê será negro. Ela até mesmo afirmou que amara o bebê desde que ele não fosse como o pai. Isso me deixou ainda mais desapontado, já que meu namorado tem sido meu melhor amigo, ajudando-me em momentos difíceis e apoiando-me sempre. Estou cansado dessa mentalidade da minha família e dos irmãos que estão ao lado deles. Sinto que é hora de criar novas tradições em nossa casa, com a família que escolhemos.
Sei que nosso bebê será amado incondicionalmente, e isso é o que realmente importa. Agradeço a todos que têm me dado conselhos e apoio nesse momento. E para aqueles que ainda insistem em fazer comentários preconceituosos, lembrem-se que a cor da pele não define caráter. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Boa noite.